Livro dos Jubileus, capítulo 28, o casamento de Jacó com Lia e Raquel. Seus filhos e sua riqueza. Ele foi em sua jornada, e veio para as terras do leste, para Labão, o irmão de Rebeca, e ele estava com ele, e o servia Labão por Raquel, sua filha, 1 semana de anos. E no primeiro ano da terceira semana 2122 ele Jacó disse a ele: Me dê minha esposa, aqui pela qual eu te servi por 7 anos. E Labão disse a Jacó: Eu te darei tua esposa. E Labão fez uma festa, e tomou Lia, sua filha mais velha, e a deu a Jacó por esposa, e a deu Zilpá, empregada dele, como sua empregada. E ele entrou nela, e eis que ela era Lia. E Jacó ficou irado com Labão e disse a ele: Por que tu me fizeste isso? Não te servi eu por Raquel e não por Lia? Por que me enganaste? Tome tua filha e eu partirei. Por que tu fizeste maldade contra mim? Porque Jacó amava mais Raquel que Lia, porque os olhos de Lia eram fracos embora sua forma fosse muito atraente. Mas Raquel tinha olhos bonitos e uma forma muito bonita e atraente. E Labão disse a Jacó: Não é praticado em nossa terra dar a mais nova antes da mais velha. E o anjo fala a Moisés: E não está certo fazer isso, porque está ordenado e escrito nas tábuas celestes que ninguém deve dar a mais nova antes da mais velha. Mas a mais velha deve ser dada primeiro e depois dela a mais nova. E o homem que assim fizer, eles atiram culpa sobre ele do céu, e ninguém é justo se fizer isso, porque sua obra é má diante do Altíssimo. E tu, Moisés, comande os filhos de Israel para que eles não façam isso. Que eles não tomem nem deem a mais nova antes da mais velha, porque isso é muito mal. E Labão disse a Jacó: Deixe que os 7 dias da festa desta passem, e eu te darei Raquel, mas que tu me sirvas por mais 7 anos, que tu pastoreie minhas ovelhas, como tu fizeste na semana anterior. E no dia em que passaram os 7 dias da festa de Lia, Labão deu Raquel a Jacó, de modo que ele servisse-o por outros 7 anos, e ele deu a Raquel Bilhá, a irmã de Zilpá, como empregada. E ele Jacó serviu outros 7 anos por Raquel, porque Lia tinha lhe sido dada por nada. E o Altíssimo abriu o ventre de Lia, e ela concebeu e deu à luz a um filho de Jacó, e ele chamou pelo nome de Ruben, no 14º dia do 9º mês, do primeiro ano da terceira semana. 2122 an. Mas o ventre de Raquel estava fechado, porque o Altíssimo viu que Lia era odiada e Raquel amada. E novamente Jacó entrou em Lia, e ela concebeu e deu à luz a um segundo filho de Jacó, e ele o chamou pelo nome de Simeão, no 21º dia do 10º mês do terceiro ano dessa semana. 2124 an. E Jacó entrou em Lia, e ela concebeu e deu à luz a um terceiro filho, e ele o chamou pelo nome de Levi, na lua nova do primeiro mês. E novamente Jacó entrou nela e ela concebeu e deu à luz a um quarto filho, e ele o chamou pelo nome de Judá, no 15º dia do terceiro mês, no primeiro ano da quarta semana. 2129 an. Por causa de tudo isso Raquel invejava a Lia, porque ela não engravidou, e disse a Jacó: Me dê filhos. E Jacó disse: Por acaso, tenho eu retido de ti os frutos de teu ventre, ou te abandonei eu? E quando Raquel viu que Lia tinha dado a Jacó 4 filhos, Ruben, Simeão, Levi e Judá, ela disse a ele: Entre em Bilhá, minha empregada, e ela conceberá e dará à luz a um filho por mim. E ela lhe deu Bilhá, sua empregada, por esposa. E ele entrou nela e ela concebeu e deu à luz a um filho. E ele lhe chamou pelo nome de Ban, no 9º dia do 6º mês, no 6º ano da terceira semana. 2127 an. E Jacó entrou novamente em Bilhá uma segunda vez, e ela concebeu e deu à luz a um outro filho de Jacó. E Raquel o chamou pelo nome de Naphtali, no 5º dia do 7º mês do segundo ano da quarta semana. 2130 an. E quando Lia viu que ela tinha tornado-se estéril e não engravidava, ela invejou Raquel, e ela também deu sua empregada Zilpá para Jacó como esposa, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e Lia o chamou pelo nome de Gade, no 12º do 8º mês do terceiro ano da quarta semana. 2131 an. E ele entrou novamente nela Zilpá, e ela concebeu e deu à luz a um segundo filho, e Lia o chamou pelo nome de Azer, no 2º dia do 11º mês, no 5º ano da quarta semana. 2133 an.
E Jacó entrou em Lia, e ela concebeu e deu à luz a um filho, e ela o chamou pelo nome de Isacar, no 4º dia do 5º mês do 4º ano da 4ª semana, 2132 anos. E ela o deu a uma enfermeira. E Jacó entrou nela Lia novamente e ela concebeu e deu à luz a gêmeos, um filho e uma filha, e ela chamou o filho pelo nome de Zebulon, e a filha pelo nome de Diná, no 7º dia do 7º mês do 6º ano da 4ª semana. 2134 anos. E o Altíssimo foi gracioso com Raquel e abriu seu ventre, e ela concebeu e deu à luz a um filho. E ela o chamou pelo nome de José, na lua nova do 4º mês do 6º ano da 4ª semana. 2134 anos. E nos dias quando José nasceu Jacó disse a Labão: me dê minhas esposas e filhos e deixe-me ir a meu pai Isaque, e me deixe fazer para mim uma casa. Porque eu completei os anos dos quais eu te servi por tuas 2 filhas, e eu irei para a casa de meu pai. Gênesis 30. E Labão disse a Jacó: fica comigo por teu salário, e pastoreia meu rebanho para mim novamente, e receba teu salário. E eles concordaram um com o outro que ele Labão deveria dar a ele Jacó como seu salário aqueles cordeiros e cabritos que nascessem pretos e os brancos malhados. Estes seriam seu rebanho. E todas as ovelhas que eram trazidas, que eram malhados, salpicados negros, diversamente marcados, e também todos os cordeiros que eles traziam como elas, e todos os que eram malhados, ou salpicados e os negros, eram de Jacó, e aqueles que não eram malhados nem salpicados nem negros, eram de Labão. Gênesis 32. E as posses de Jacó se multiplicaram muitíssimo, e ele possuiu bois, ovelhas, jumentos, camelos, servos e servas. E Labão e seus filhos invejaram Jacó, e Labão tomou de volta suas ovelhas dele, e ele o observou com más intenções.